Camada 8. Essa preocupação do atendente, por exemplo, de prestar um bom serviço, de tentar entender o lado do cliente, o problema do cliente, tentar resolver o problema do cliente, né, de ver o cliente do outro lado como um ser humano também, isso é algo que dá para ensinar para o atendente? Ou é uma característica nata que a gente tem que procurar nas pessoas? Como que você vê isso daí? Como que você vê essa contratação, essa montagem da equipe e até a questão dos treinamentos? Então, também não são treinamentos técnicos, são treinamentos do quê? De comunicação, de empatia? Que tipo de treinamento que eu tenho que dar para minha equipe de atendimento? Perfeito, perfeito. Olha só, tem como treinar? Tem empatia, gostar mais de pessoas, sem dúvida tem como treinar. Só que a curva é maior que a curva técnica. A curva é muito maior. Tipo assim, você vai demorar muito mais tempo para evoluir uma pessoa na questão de humanas do que a questão técnica, tá? Mas tem como treinar. Isso é sem dúvida tem como treinar. Quando a gente está falando de trabalhar com pessoas, a TI sempre tem aquele foco de, igual você falou, contratar pessoas com perfis técnicos. Cara, a gente, na nossa última TR que a gente contratou, a nossa empresa terceirizada, nosso parceiro aqui, a gente tirou um monte de coisa. Antigamente a gente tinha lá assim, o meu analista tem que ter IT Foundation, tem que ter COBIT, tem que ter HDI. Cara, a gente tirou tudo isso. A gente tirou tudo isso. Tirou tudo isso. Porque isso aí, assim, isso a gente consegue, a gente vai desenvolver, a gente paga uma certificação para a pessoa, as pessoas, né? Mas agora, assim, o que que a gente está testando? A gente está testando muito o skill, fit cultural, ver se a pessoa entende a nossa cultura, ver se ela sabe mais ou menos o que que a gente está querendo fazer. E o principal é assim, é o char, é o onboard. Quando você contrata essa pessoa, você vê que essa pessoa, que ela bate, né, aquele seu fit cultural, daquela pessoa bate com o seu. O que que é um fit cultural? Eu quero assim, quando eu pergunto para ela assim, cara, qual é o seu propósito da vida? Qual é o seu propósito de vida? A gente tem muito aqui na questão da RNP, assim, de contribuir, de ajudar as pessoas a impactar a educação, impactar o desenvolvimento do Brasil. Isso é muito forte dentro da gente, dentro do nosso time. Por quê? Aí vem uma coisa que a gente tem que trabalhar a cultura dos nossos, ser uma, duas, três pessoas, não importa, mas a gente tem que ter uma cultura dentro dos nossos atendimentos. A gente tem que entender, não sei se todo mundo, é uma coisa bem legal que chama círculo dourado, tá? A gente tem que entender o que a gente faz, como a gente faz e o porquê que a gente faz. Mas é o contrário. Muitas vezes, quando a gente chega para o nosso, né, nosso analista, a pessoa que trabalha conosco, a gente, o que que você vai fazer, amigão? Não, você vai atender esses chamados aqui, ó. 100 chamados, 200 chamados, 20 chamados por dia. E a pessoa está ali atendendo o chamado. Na RNP, a equipe que trabalha comigo, a gente tenta fazer bem diferente isso. Primeiro, eu quero mostrar para ele assim, sabe por que que você está aqui? Você está aqui, você está impactando os alunos. Olha só o impacto. Tá vendo esse chamado? Tá vendo esse chamado aqui? Esse chamado aqui, a partir do momento que você deixa de atender, ele está impactando 10 mil alunos lá no interior do Acre, interior de Rondônia. São 10 mil famílias. Às vezes, esse cara, ele tem que pegar barco, pegar canoa, atravessar rio ou estrada de chão para chegar na universidade, e a universidade está sem internet. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Então, o porquê que as pessoas estão lá é muito mais importante do que ela está fazendo. A partir do momento que ela entende o porquê, ela tem um propósito. A partir do momento que ela tem um propósito, ela não sei se ela vai gostar ou não gostar do cliente, mas ela vai gostar do propósito. Nós não somos obrigados a gostar do cliente, mas nós somos obrigados a gostar do propósito da nossa empresa, do propósito da NICBR, do propósito da XPTO Telecom, o propósito da RNP. A partir do momento que a gente gosta do propósito, a gente confia naquele propósito, o que se torna mais fácil? O que a gente está fazendo? Atendendo o cliente, atendendo o chamado, resolvendo o problema de disponibilidade. Por quê? Poxa, aquele cliente ele precisa falar com a mãe dele que está doente por causa do Covid. Pô, aquele cliente ele tá, os filhos dele tá fazendo uma aula remota e ele precisa que aquele cliente está fazendo sei lá, está defendendo uma tese de mestrado. Eu preciso resolver o quê? Aquele chamado. Mas por quê? Porque aquela pessoa vai ser muito mais feliz. Então, a partir do momento que desde o onboard, ou seja, desde o primeiro dia que aquele analista, né, aquele profissional está conosco, a gente ensina, a gente mostra o porquê que ele está lá, o propósito dele, o que é mais fácil. Camada 8.